Aboru Aboio, olá queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Baba Ilessiria Oderes Arcel e estou aqui para interagir com cada um de vocês, lembrando vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, vocês que já são inscritos, além disso, ativem as notificações, pelo menos uma vez por semana eu disponibilizo novos vídeos aqui no canal, tentando somar informações para cada um de vocês. E você que assistir esse vídeo, fique comigo do princípio ao fim, para que você possa absorver com qualidade as informações que aqui serão disponibilizadas e no final do mesmo, gostando, lembre de deixar o seu like e de compartilhar o mesmo pelo link original nas suas redes sociais, através do WhatsApp, nos ajudando assim a levar as informações que aqui serão disponibilizadas para o maior número possível de pessoas. Lembrando que o nosso canal, eu me prontifico a falar apenas da religião tradicional Urubá, sim Orixá Ibilé ou Ixexé Lagbá, que é a tradição que eu já sou iniciado. Esse ano completarei 25 anos de iniciado no culto de Ifá e de alguns outros orixás dentro dessa tradição, e é por isso que eu me prontifico a falar da mesma. Não falo aqui sobre outras tradições religiosas, porque eu tenho por todas muito respeito, e justamente por respeitá-las que eu procuro falar sobre a tradição que eu sigo, tá bom? Sobre o nosso trabalho, sobre como a nossa família, a família Ifacaí Jó, aqui da Casa da Boa Sorte, que eu e o meu babá procuramos desenvolver um trabalho juntos com toda a nossa família espiritual aqui no Brasil e na terra Urubá. Então me prontifico a falar sobre o que nós fazemos, sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa vivência. E dessa forma, você que está me assistindo, busque dentro da sua família, da sua tradição e da sua linhagem as informações que de fato irão somar na sua vida real, tá bom? Lembrando que a internet ainda, que por mais que seja uma grande realidade na nossa vida, é um universo virtual. E o culto de orixá, ele ocorre no mundo real, tá? É muito importante as pessoas nunca se esquecerem disso, tá bom? Pessoal, vamos lá. Como reverenciar os orixás é o tema do nosso vídeo de hoje, vídeo esse que foi prometido, porque há 2 semanas atrás eu estava numa live lá na loja A Origem da Fé, no canal da Origem da Fé do meu querido Rafa. Vocês que precisam de artigos religiosos, busquem tudo que precisarem lá. É uma loja que hoje tem tudo, atendimento excepcional, produtos de extrema qualidade, enfim, vale muito a pena. E na live lá, a gente estava falando dos orixás caçadores, Ogum e Oxóssi, e alguma pessoa que estava acompanhando a live comentou a respeito da questão do cumprimento ao orixá Ogum, porque que em muitas famílias na terra Urubá não se bota a cabeça para Ogum. E aí eu respondi na live e prometi fazer um vídeo com um certo aprofundamento, obviamente respeitando aquilo que é segredo de culto, para que as pessoas possam entender com profundidade sobre isso. Vamos lá. Dentro da cultura tradicional Urubá, existem costumes e protocolos que estão relacionados aos ensinamentos contidos nos versos de Ifá, nos versos de Erendil Ogum, que é o jogo de 16 búzios, nos poemas que nós chamamos de pipê ou oriki de cada orixá. E existem questões que são de ordem social e cultural. Então, o que é importante as pessoas compreenderem? Existem orixás que eles só podem ter o seu assentamento do lado externo da casa, do templo. Tais orixás não podem ter seus assentamentos dentro de um espaço fechado. Isso seguindo recomendações, como eu falei, através dos versos ou dos oriki, das evocações dessas divindades. Então eu vou dar aqui um exemplo. Na terra Iorubá e nos templos de tradição Urubá que procuram seguir a tradição como de fato ela é, orixás como Exu e Ogum jamais serão assentados dentro da casa. Por quê? Porque esses orixás, eles, por questões míticas, no Odu Ifá, o Bedi Ifá explica o porquê Exu deve morar do lado de fora. Em alguns Odu Ifá também é explicado o porquê que Ogum deve morar do lado de fora. E não só esses orixás. Por um exemplo, Egbeorum.
Egbeorum tem Egbeorum que deve ficar do lado de fora. Tem Egbeorum que deve ficar do lado de dentro. Oxóssi, preferencialmente do lado de fora. E por aí vai, eu não vou aqui no vídeo transmitir esse ensinamento, porque eu acredito que isso faz parte do processo de formação sacerdotal de todo sacerdote que de fato foi treinado e preparado para o ofício sacerdotal dentro da religião tradicional urubá, algo que leva muitos anos. E na questão dos devotos também, os devotos devem aprender dentro da sua família e da sua linhagem. Mas Exu e Ogum é um fato que esses orixás devem ficar preferencialmente do lado de fora. É protocolo na cultura urubá, orixás que são assentados do lado de fora, nós não cumprimentamos os mesmos botando cabeça no chão para eles. E até existe uma explicação lógica. Se você for ficar colocando cabeça para os orixás que fica do lado de fora, eles normalmente vão estar num espaço de concreto, de terra, de areia. E se você ficar se prostando no chão, você vai sujar sua roupa. E muitos devotos de orixá têm tabu de ficarem com as suas roupas sujas. Além disso, a questão do orixá Exu. Por que para Exu, por um exemplo, não se coloca a cabeça? Dentro de muitas famílias na religião tradicional urubá, pelo menos todas as séries que eu conheci, em muitas regiões, enfim, tem esse tabu. Além da questão dele ficar do lado de fora, o axé de Exu está muito relacionado à nuca do ser humano. Essa parte de trás aqui da gente. Inclusive existe um Odu Ifá chamado Ogbeaté, que tem um verso de Ifá, que um dia eu trabalho ele com mais profundidade num futuro vídeo, que explica o porquê que essa região é tão importante para Exu. Por isso nós temos o costume de reverenciar o orixá Exu dessa forma, mas aí a gente não vai colocar a nuca no chão, mas também não colocamos a testa. Então existe uma forma específica para reverenciarmos o orixá Exu. Além da relação do mesmo com a nuca, também existe uma questão. O povo iorubá entende que o orixá Exu é um orixá que nós devemos cultuar muito, porém com alguns limites. Se nós ficarmos nos prostando muito ao chão para Exu, colocando muito a cabeça para o orixá Exu no chão, esse orixá pode acabar escravizando aquele devoto. Mesmo um sacerdote de Exu chamado Babá Ilexu, ou um devoto de Exu, Ilexu, uma pessoa que de fato foi iniciada no culto de Exu, não apenas alguém que tem esse assentamento, também não fica prostando cabeça para Exu. Você tem formas específicas de cumprimentar esse orixá, assim como Ogum e como outros orixás que ficam do lado de fora. Todos os orixás eles possuem o que nós chamamos de kiki, que são cumprimentos, né? Como por um exemplo, Exu, Orexu, Laroye e outras palavras. Ogum, Oguye, Moye, Ogum Medjeiba, Ogum Lakayoshi Malé, Oxogum e Quera, né? E vários outros orixás. Kiki são cumprimentos, são formas específicas dos devotos e dos sacerdotes cumprimentarem os orixás e também os seus devotos, os seus iniciados, como por exemplo, o iniciado no Ifá, ele cumprimenta os seus mais velhos no Ifá e outros Babalaô e Anifá, o seu Oluô, o seu Odilbanã, de que forma? Aboru Aboyo, e existe uma resposta. Isso chama Kiki. Todo culto tem Kiki, que é a forma como os iniciados se cumprimentam e se reverenciam, e também a forma como eles vão reverenciar aquele orixá, aquela força espiritual. Além disso, os orixás possuem o que nós chamamos de oriki, ou pipê, que quer dizer evocação à sua origem, homenagem à sua origem, cumprimento à sua essência ou chamado. Quando nós recitamos um oriki ou um pipê de um orixá, nós estamos prestando uma homenagem que garante a presença espiritual daquela divindade no momento da realização do ritual. Além disso, existem questões de protocolos, existem posições para se reverenciar os orixás. Alguns orixás você só pode fazer orações e reverências de pé, ou seja, você estando em pé. Outros orixás você deve estar na posição que nós chamamos de cócoras, agachado. Outros orixás você deve estar de joelho e alguns outros orixás você deve estar sentado. Babá, mas qual orixá é de pé, qual orixá é agachado, enfim. Isso daí todo sacerdote que de fato passou por um processo de treinamento sério sabe.
Além disso, na sua família espiritual, a função do seu orientador é te instruir, para que você possa se comunicar com o orixá de uma forma respeitosa. Existem orixás que eles encaram como desrespeito você reverenciar ele agachado, ajoelhado. Existem orixás que encaram como desrespeito você rezar para ele de pé. Então, não é porque, infelizmente, criou-se uma ideia de que nós devemos ajoelhar para todos, que significa que nós devemos rezar para todos os orixás de joelho. Assim como não é porque se criou a falsa ideia e se compartilhou a falsa informação de que nós podemos bater cabeça para todos os orixás, que de fato nós podemos bater cabeça para todos os orixás. É o que eu costumo dizer, o culto de orixá não é um culto genérico. Cada orixá tem a sua particularidade, a sua individualidade, o seu sistema de consulta. Você tem formas, por exemplo, de consultar Obi de 3 gomos para Exu. Você tem forma de consultar Obi para Ogum. Você tem forma de consultar Obi para Orunmilá. E é importante as pessoas saberem que cada orixá tem a sua individualidade, a sua particularidade, porque se eu for cultuar o orixá Exu como eu cultuo o Abatalá, reproduzindo gestos e até a questão da consulta oracular com Obi, eu posso ali naquele momento estar me comunicando de uma forma não muito adequada com a divindade para a qual eu estou realizando um ritual. Por isso é fundamental sacerdotes se aprimorarem nisso, até porque se são sacerdotes já deveriam saber disso, e devotos, através da prática e da vivência, observarem isso, para que você possa reverenciar e cultuar o seu orixá de uma forma adequada. Até porque é importante aqueles que estão nos assistindo compreender, o culto de orixá é feito de costumes e tradições. E o costume e a tradição é que nos liga à nossa ancestralidade, é como a questão do ofó. O que é um ofó e o porquê que o ofó tem poder? Dentro da crença iorubá, o ofó ele tem poder porque nós estamos reproduzindo palavras mágicas. No momento em que nós estamos reproduzindo aquelas palavras, se nós aprendemos o ofó de fato, não obtemos ele através de um livro ou de uma apostila. Se nós ouvimos o ofó de fato, qual é o grande segredo do ofó? Se você vai reproduzir um ofó, tem ofó que você deve sussurrar, tem ofó que você deve gritar, tem ofó que você deve repetir a palavra 3 vezes, tem ofó que você deve falar uma palavrinha no começo e outra no final, para que ele possa sair na mesma entoação de quando ele foi recitado a primeira vez e todas as vezes que ele foi utilizado daquela forma, surtiu o efeito desejado. Por isso que muitas vezes você tem acesso a uma apostila, a um livro, e você vai realizar rituais, orações, rezas, ofó que estão ali e não irão surtir um efeito adequado simplesmente por quê? Porque você está falando muitas vezes da forma errada, inadequada, no horário errado, na pronúncia não muito correta, e isso não irá surtir o efeito. O nosso culto ele é mágico, no sentido de que tudo aquilo que nós fazemos tem um motivo, e esse motivo nos liga aos primórdios da existência, né? Ou seja, nos liga à nossa ancestralidade, nos liga aos antepassados, a tudo aquilo que eles fizeram e que funcionou. E tudo aquilo que não funcionou, a gente procura não reproduzir. O culto de orixá é isso, é a possibilidade da gente melhorar aquilo que os nossos ancestrais não conseguiram e de dar a condição dos nossos descendentes melhorarem aquilo que nós não conseguimos. E isso a gente só consegue tendo disciplina e responsabilidade, respeitando a tradição dos nossos ancestrais. Por isso você que tem um templo, que pertence a um templo, que usa o nome Sim Orixá Ibilé e Xexelagbá, precisa de fato ter certeza que o que você faz é algo que está relacionado à sua linhagem, à sua ancestralidade, para que isso tenha um reconhecimento espiritual e possa surtir um efeito positivo na sua vida, inclusive na forma como você lidar com seus orixás no seu dia a dia, tanto na sua casa como dentro do seu templo e em outros lugares que você possa vir a visitar, tá bom? Gente, é isso. Fico muito feliz pela presença de vocês aqui nesse vídeo, que é uma gravação. Prometo um dia, tão logo que possível, fazer uma live aqui no nosso canal e nas minhas redes sociais, para que eu possa dar oportunidade a você que está me assistindo de interagir fazendo perguntas. Mas eu acredito que o que eu já coloquei aqui será o suficiente para te dar
a possibilidade de se aprofundar nisso que foi dito e dessa forma cultuar os orixás de uma forma muito melhor para você, para a sua vida e também para as próprias divindades, porque eu acredito que se um orixá ele prefere muitas vezes que uma pessoa não bote cabeça para ele, o reverencie de outra forma, nós devemos fazer assim, porque afinal de contas é a vontade de Olodumare e das divindades que devem prevalecer e não aquilo que a gente acha que tem que ser. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.